Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre cilindros, mais especificamente sobre cilindros retos. Primeiro, o que é o cilindro? Ele é uma superfície que é obtida a partir do arraste de uma curva no plano. Quando a gente diz cilindro reto, a gente quer dizer que esse arraste é feito numa direção ortogonal ao plano em que está essa curva. Essa curva que a gente usa como base para construir o cilindro, a gente chama de curva geratriz. Então vamos ver esses exemplos aí embaixo. A gente tem essa ondinha aí, que a gente fez um arraste meio que para trás, a gente obteve essa superfície que parece uma fita. Pensem sempre em fitas infinitas, tá, gente? Porque essas figuras são sempre infinitas. Aí a curva geratriz dela está especificada em vermelho. No segundo exemplo, a gente tem uma elipse em vermelho que foi arrastada ortogonalmente, né, para cima, e a gente obteve esse cilindro elíptico reto. Na terceira figura, a gente tem em vermelho uma hipérbole. Ela foi arrastada para cima e para baixo também, né? Aí a gente obtém o que a gente chama de cilindro hiperbólico reto, em que o reto aparece porque a gente fez um arraste numa direção perpendicular ao plano que contém a curva. Finalmente, nesse quarto desenho, a gente tem uma parábola que foi arrastada, mas dessa vez não foi um arraste ortogonal ao plano que contém a curva, tem uma inclinação ali menor que 90. Então a gente simplesmente chama de cilindro parabólico. Estamos interessados em estudar os cilindros retos. Algebricamente, eles são o lugar geométrico dos pontos P, x, y, z, que satisfazem uma equação de segundo grau em duas incógnitas, ou seja, são expressões do tipo f de xy igual a zero, ou f de x igual a zero, ou f de yz igual a zero. Só lembrando, gente, quando a gente faz uma função de duas variáveis aí, podem envolver somas de constantes, tá? Se considerarmos a função f de xe como sendo x ao quadrado menos z, temos que a f de xe igual a zero implica que z é igual a x ao quadrado. E esta é uma curva já conhecida no plano xe, que representa uma parábola com concavidade para cima, com vértice na origem. Mas o que representa a equação z igual a x ao quadrado no espaço xyz? Podemos notar que todos os pontos do espaço x, y e z que estão nesse cilindro de equação z igual a x2, eles vão ser do tipo x, y e x2. A única restrição que a gente tem é que a terceira coordenada tem que ser o quadrado da primeira. A gente não tem restrição nenhuma sobre a primeira coordenada e nem sobre a segunda coordenada. Então, pessoal, no plano XZ, que é o plano que sai da tela do computador e vai lá para dentro, nós já identificamos essa parábola. Então, essa parábola acontece nesse plano em que o y é igual a zero. Todos os pontos que pertencem a essa parábola são do tipo x, zero e x ao quadrado. Mas vocês concordam que se eu fizer, por exemplo, o y igual a 1, o ponto de coordenadas x, 1 e x ao quadrado também satisfará a equação desse cilindro? Então, isso significa que a gente vai arredar uma unidade para a direita todos os pontos dessa parábola. E fazendo isso para cada valor de y fixado, nós obtemos o nosso cilindro parabólico. Jane, só para enfatizar, quando a gente olha para a equação z igual a x ao quadrado, no plano XZ, isso representa uma parábola. Mas quando a gente pensa no espaço R3, então isso representa um cilindro parabólico. Então é muito importante fazer essa distinção onde olhar a equação. Plotamos no GeoGebra o conjunto de pontos no espaço R3 de coordenadas x, a e x ao quadrado.
onde a terceira componente, que é o z, coincide com o quadrado da primeira componente, que é o x. E, também nesse caso, a segunda componente está livre. Então, podemos observar que para cada valorzinho de A fixado, a gente identifica uma parábola. E cada uma dessas parábolas é paralela ao plano XZ. Clicando com o botão direito aqui na equação 1 e habilitando o rastro, nós deixamos todos os rastros dessa curva e obtemos, de fato, o cilindro parabólico como sendo o conjunto de todos os pontos do espaço R3, onde a terceira componente coincide com o quadrado da primeira e a segunda componente é livre. Aí agora, se a gente considera a equação x² mais y² igual a 1. No plano xy, isso corresponde a uma circunferência de raio 1. Se a gente olhar agora isso no espaço XYZ, a curva giratriz é exatamente essa circunferência de raio 1. Aí o z pode assumir qualquer valor. É como se a gente estivesse arrastando essa circunferência tanto para cima quanto para baixo, e aí a gente obtém o cilindro circular reto. Um ponto qualquer que está sobre a curva giratriz, ou seja, que está no nível z igual a zero, ele tem o formato xy0, em que x² mais y² igual a 1. Se a gente considerar um outro pontinho que está aqui mais para cima, eu vou chamar de ponto Q. Ele é o conjunto de pontos x, y e um z, vou chamar de z0 fixado, em que o x² mais y² é igual a 1. Então, aí, a gente esboçou a curva giratriz em azul, que é x² mais y² igual a 1. Então, agora, vamos fazer o arraste para diferentes valores de k. O k representa a altura z em que essa giratriz foi obtida. Então, a gente tem nada mais do que essa circunferência movendo para cima e para baixo. Agora, se a gente deixa a opção de rastro, a gente consegue visualizar o cilindro. Nesse próximo exemplo, a gente tem y² sobre 4 mais e² sobre 25 igual a 1. Isso daí representa uma elipse no plano YZ, com eixo focal em Z. Então, se a gente considerar essa equação no espaço e olhar para essa curva como sendo a geratriz de um cilindro, a gente pode arrastar na direção do eixo X, tanto para frente quanto para trás, e obter esse cilindro em azul. O que fica de recado aqui é o seguinte: todas as vezes que a gente tem uma equação em duas variáveis, a gente tem dois pontos de vista para elas. O primeiro é o conjunto de pontos que satisfaz a equação em um plano, então vai ser uma curva. E o segundo ponto de vista é o conjunto de pontos do espaço que satisfazem a equação. E nesse caso vai ser um cilindro. E o arraste, a direção de arraste deste cilindro sempre será no eixo no qual a incógnita não aparece na equação. Então, aí a gente representou no GeoGebra essa curva geratriz e agora a gente coloca o K para rodar diferentes valores. A gente arrasta essa curva geratriz na direção do eixo X, tanto para frente quanto para trás. E se a gente habilita a função rastro, a gente obtém o nosso cilindro. Esse cilindro é chamado de cilindro elíptico reto, que a geratriz dele é uma elipse. Aqui a gente observou que quando a gente faz x igual a k, a gente obtém os cortes desse cilindro como sendo elipses. E se a gente fizer z igual a k, o que a gente pode observar? A gente observa que ao fazer cortes por planos z igual a k, a gente obtém pares de retas paralelas, uma reta só ou o conjunto vazio. Vai depender só se ele é maior ou menor que 5, que é o denominador que está relacionado ao a, que acompanha o z. Um último exemplo é esse, no qual no plano XY temos uma hipérbole. É uma hipérbole com eixo focal em Y. Mas no espaço XYZ, essa equação vai representar, então, um cilindro hiperbólico. Vamos esboçá-lo.
Esse cilindro hiperbólico, ele é reto, né? Porque ele é o arraste dessa curva geratriz na direção do eixo z. Então, nós traçamos a hipérbole no plano XY e agora arrastamos essa hipérbole em direção ao eixo Z. Então, aí nós representamos essa equação no GeoGebra 3D. A gente está com o K igual a zero, ou seja, no corte Z igual a zero, aí a gente tem a geratriz em azul. Se a gente solta o K, essa hipérbole ela é arrastada para cima e para baixo, né? E a gente pode habilitar o rastro para, de fato, ver o que essa equação representa no R3, ou seja, o Z está livre aí, a gente tem o chamado cilindro hiperbólico reto. Então, pessoal, só resumindo, a gente tem os cilindros elípticos, os cilindros hiperbólicos e os cilindros parabólicos. Nesses desenhos aí, a gente desenhou sempre com o arraste na direção do eixo Z. Mas, como a gente comentou, o arraste pode ocorrer na direção de qualquer um dos eixos. Então, nesses exemplos, as curvas geratrizes dependem apenas das variáveis x e y.